Boa tarde a todos dessa belíssima tarde, nem tanto, né? Bem nublada, do dia 2 de dezembro de 2020, do período da Covid. Nós iniciamos mais uma aula aqui no nosso Darwin Online, no nosso curso intensivo 100% online, beleza? E hoje, o tema da nossa aula, vocês devem ter percebido, vocês visitam o blog, e vocês viram que eu coloquei algumas postagens no blog, beleza? Ah, colocou postagem no blog? Coloquei. Vou só ter uma ideia para você poder ver. Eu vou espelhar lá para você ver qual é que é. A primeira, aqui, ó. Havia colocado os conteúdos que mais caíram nos últimos anos, beleza? E agora, meu camarada, eu vou mostrar para você. Calma aí que já vai espelhar. Agarrado. Calma aí que já vai espelhar. Pá, pararu. Aí, beleza. Eu coloquei para vocês. Vou abrir lá minhas turmas para você ver qual é que é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí eu coloquei o atualizado. Quais são os conteúdos que mais caem de Enem, FUVEST, Unicamp, ITA e IME? Vou aqui na sua turma. Intensivo, vespertino, blog. Ó, observa que eu coloquei aqui, ó, cronograma do curso intensivo 2020 atualizado. Por que atualizado? Porque a gente ganhou uma aula a mais, que vai ser aula de sábado, beleza? Aula de sábado, dia 5, né? Acho que é dia 5 mesmo. Só próximo sábado. Próximo sábado nós temos aula, minha aula é 10 horas da manhã, de 10 às 10h50. E aí eu coloquei um conteúdo extra para a gente poder encaixar dentro do nosso cronograma, que é Crise de 1929, beleza? E veio uma reformada na semana 5. Hoje nós temos duas aulas, então, para não ser metade da aula Regência e metade da aula Revolução Russa, hoje nós vamos pegar só História do Brasil. Regência e Segundo Reinado. Conteúdos que caem muito, beleza? Sexta-feira, a gente vê Revolução Russa e sábado nós veremos Crise de 29, beleza? Se você for ver, postei aqui embaixo, ó. Então você baixa lá esse cronograma novo para você saber que aula, em qual dia você vai ver. Show de bola? E também baixei esse aqui, ó. Estatísticas do Enem, FUVEST, Unicamp, ITA, IME, atualizado. Ó. Também está lá. Esse aqui é massa, porque ele tem os conteúdos que mais caíram de todas as matérias de 2014 até o ano passado. Já vai abrir já para você ver. Deixa eu salvar aqui, vão abrir. Para você ter uma ideia, para você ter um norte daquilo que mais cai, cara. Vamos ver se vai aparecer. Aí, ó. Apareceu aqui, vou abrir para você ver, só para você ter uma leve ideia, hein? Porque é muito bom quando você está num curso intensivo ou vai iniciar uma revisão. Vocês sabem que anteontem iniciou a revisão de segunda etapa, os senhores estão assistindo no contraturno, tá vendo? Ó? Retrata os principais exames e vestibulares do Brasil 2014 a 2019, sacou? E aí vem sobre características de cada prova, o Enem, FUVEST, Unicamp, ITA, IME, beleza? Vamos pegar do Enem, que é a próxima prova nossa, né? Pelo menos para a maioria de vocês. Pegar minha disciplina, pode ver que vem todas, tá vendo? Vem todas as disciplinas. Filosofia, sociologia, já vai chegar em história. Olha aí em história. Em história você tem, ó, Era Vargas e período democrático, ou seja, desde que o Getúlio Vargas chega no poder até o João Goulart. Então é Getúlio, Dutra, Jânio Quadros, João Goulart, Juscelino. Beleza? Esses camaradas, 16% da prova são questões sobre esses caras. Getúlio, Dutra, Getúlio de novo, Juscelino, Jânio Quadros e João Goulart. Todas essas aulas têm aprofundadamente gravadas lá no nosso Darwin 24 horas. É só você ir lá, clica em História do Brasil e coloca Era Vargas, que vai aparecer a sequência de aulas. Você viu que cai muito. Governo de João Goulart, História do Brasil, que escreve Governo de João Goulart, que vai aparecer a aula. Olha Brasil Colônia, 13%. Escravismo, plantation, né? Primeira República, que é a República Velha. Política do café com leite, política dos governadores, guerra de Canudos, guerra do contestado, cangaço. E olha só, Brasil Império, 12%, que é o foco da nossa aula hoje. Nós já falamos semana passada sobre o primeiro reinado, e hoje nós vamos dar uma fala sobre a regência e principalmente sobre o segundo reinado, beleza? Então, esses conteúdos estão disponíveis, ó, e vai cair de tudo, tá? De tudo, ó.
cada uma das matérias, quais são as porcentagens que mais caem, sacou? Para aqueles que ficam viajando aí que matemática é impossível, tal e coisa, eu gostei muito quando eu vi essas duas primeiras aqui, ó. Matemática financeira e estatística é 25% da prova, juros, porcentagem, por aí vai. Então, você começa a ver que aquelas matérias mais difíceis, igual, por exemplo, a geometria analítica, 5%, trigonometria e números complexos, 3%, sacou? Então, aquelas mais difíceis são as que caem menos. Depois você passa, dá uma olhada e vê qual é que é. Show de bola? Vamos lá, então. Vou voltar para a tela cheia. Vou colocar essa caraça minha aqui para você continuar, para você me ver. Só um detalhezinho, né? Eu não conversei com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Só dá um ok, por favor. Se puder, eu agradeço muito. Vamos lá esperar se alguém vai me dar um ok. Hoje nós temos um total. Muito obrigado, Catrinha. Muito obrigado. Show de bola. Hoje nós temos um total de... Deixa eu ver quanto. Valeu. Muito obrigado. 4 alunos me responderam aí. Estamos com 21 pessoas nesse momento. Bora lá. Bem, sobre regência, aí você fala assim, Juan, e aí? A matéria de hoje é qual? A matéria de hoje, vou espelhar de novo só para você poder se situar. Olha qual que é. História do Brasil, aulas 8 e aula 9. E aí, se você for lá, ó, for lá naquela apostila que eu ensinei o esquema para você, não custa nada eu fazer de novo, você vai lá naquela apostila e está lá, ó, os conteúdos que nós vamos ver, todos eles, de Gênesis a Apocalipse. Vamos lá ver quais são as aulas 8 e 9. Aula 7 foi primeiro reinado, que nós vimos na aula passada. Aula 8, ó, período regencial, sacou? Pode ver que é um pedacinho pequeno, tá vendo? Ó? É só uma página, nem uma página, uma beiradinha, ó, e desceu, já chegou o segundo reinado, beleza? Aula 9, segunda fase do segundo reinado. Terceira fase do segundo reinado, tá vendo? Um resuminho show de bola. Depois, para entrarmos na República, estamos na metade do curso, a gente vai ter um tempo significativo para poder ver a parte republicana, que cai bastante também, beleza? Show de bola? Então, faça isso que eu estou te dizendo, que é sucesso total. Show de bola, vamos lá. Bem, da regência, por que tem esse período regencial? O Brasil Império ele começa em 1822 com a proclamação da independência do Brasil, e o Brasil se torna uma monarquia constitucional hereditária, beleza? No entanto, você viu na última aula que o primeiro reinado é um período curto. Ele vai de 1822 até 1831. Então, são 9 anos apenas. E por que esse camarada ficou tão pouco tempo no poder? Eu falei para vocês que o Pedro I ele mostrava algumas dificuldades administrativas. Se mostrava inábil, na verdade, militarmente, porque, por exemplo, ele perdeu a província de Esplatina, que vai virar o Uruguai, se torna país independente. Economicamente, a nossa balança comercial era desfavorável, a nossa dívida externa era crescente. Politicamente, se mostrava excessivamente autoritário e concentrador de poder em suas mãos. Então, o camarada tinha todos os requisitos para poder ter um governo ruim. E, na época, o Pedro passou a sofrer uma constante ameaça de derrubada dele do poder. E essa ameaça de golpe, ó, você inato politicamente, economicamente, militarmente, não tem apoio popular, sacou? Você pode tomar um golpe de Estado, sua família perder todo o poder e você ir embora para Portugal com nada. O que o Pedro fez? Vendo que as pressões contra ele se avolumavam, vendo que a possibilidade de tomar um golpe era real, o Dom Pedro I abdicou. Abdicar é quando você deixa o poder em favor de alguém, beleza? Ele abdicou, voltou para Portugal. Em Portugal, ele vai ser entronado. Em Portugal, ele vai se tornar o Dom Pedro IV. Um detalhe interessante foi que quando um pedacinho da história nesse momento aí, quando a família real voltou para Portugal, você viu na aula passada, em 1820, por causa da Revolução Liberal do Porto, lembra que os portugueses tentaram recolonizar o Brasil, fazer o Brasil voltar a ser colônia, isso não foi aceitado e iniciou o processo de independência. Né? Tempos depois, durante já o primeiro reinado, o Dom João, que se tornou rei lá de Portugal, pai do Dom Pedro I, morreu. E quando o Dom João morreu lá em Portugal, houve uma exigência de que o Pedro voltasse para Portugal para ele poder assumir o trono lá. Ou seja, aquilo que Portugal não tinha conseguido fazer com o Brasil, que era fazer o Brasil voltar a ser colônia, ou pelo menos sustentar Portugal, na época em que o Dom João era rei de lá e o Pedro era o príncipe regente aqui, como o Dom João morreu lá em Portugal, o trono ficou vago. E quem que é o herdeiro do trono? O Pedro I do Brasil. E aí, se ele assume o trono lá, Portugal e Brasil voltaria a ser uma coisa só. Beleza?
E os brasileiros não queriam de forma alguma que Brasil e Portugal voltassem a compor um único império ou uma única nação. Aí você fala, por quê? Porque Portugal estava quebrado, falido, na bancarrota. E boa parte dos portugueses viam o Brasil como uma vaca leiteira que tinha, na verdade, capitais e recursos que poderia sustentar Portugal, ou pelo menos reerguer a economia portuguesa com mais rapidez, beleza? Se, por um lado, os portugueses achavam interessante o Pedro I também se tornar rei de Portugal e rei do Brasil, juntava tudo, os brasileiros não achavam isso interessante, não achavam isso interessante. A elite brasileira, principalmente. O que o Pedro fez na época? Mandou a filha dele, a Maria da Glória. Maria da Glória tinha 9 anos de idade. Mandou a Maria da Glória, 9 anos de idade, para poder assumir o trono lá em Portugal. Como ela só tinha 9 anos de idade, ele mandou, junto com a Maria da Glória, o tio dela, irmão dele, o Dom Miguel, irmão do Dom Pedro I, tio da Maria da Glória. E aí o Dom Pedro chegou para esse Dom Miguel, irmão dele mais novo, falou, Miguel, você vai com a minha filha para Portugal, sua sobrinha, ela só tem 9 anos de idade, você vai ser o tutor dela. Quando ela atingir a idade para casar, 14 anos, você se casa com ela. Aí vira rei e rainha. Pô, mas o tio ia casar com a sobrinha? Sim, o tio ia casar com a sobrinha e isso era muito comum nessa época, beleza? O que aconteceu? O Dom Miguel aceitou, topou. Vou com a menina, vou ser o tutor dela até ela ter 14 anos, tendo 14 anos eu caso com ela, ela vira rainha, eu viro rei, beleza? Só que quando chegou lá em Portugal, o Miguel deu um golpe. O Miguel não aceitou ser o tutor da Maria da Glória, embarcou a Maria da Glória de volta para o Brasil e o Miguel assumiu o trono lá como rei de Portugal. Nesse momento, é claro que o Pedro vai ficar doido da vida com a traição do irmão dele. E quando o Pedro abdica aqui no Brasil e volta para Portugal, ele vai entrar em guerra contra o irmão dele, o Dom Miguel, vai vencer a guerra contra o irmão dele, e lá ele vai ser coroado Dom Pedro IV. O nosso Pedro I no Brasil é o Pedro IV em Portugal. Aqui ele é o primeiro porque ele é o primeiro Dom Pedro do seu nome. Lá ele é o quarto porque era o quarto rei com o nome Pedro que ocupava o trono. Beleza? Lembrando que o Pedro, quando foi para Portugal, deixou uma carta, deixou falando a respeito do Brasil, das saudades que ele teria do Brasil, das pessoas que ele amava, que ele tanto gostava, que não poderia ter mais contato. Inclusive, quando você vê a carta de despedida dele, parece que é uma carta que ele fala que ele nunca mais vai voltar no Brasil e nem nunca mais vai ver o filho dele, que só tinha 5 anos de idade. O Pedro II, futuro Pedro II, só tinha 5 anos de idade. E aconteceu isso mesmo, cara. O Pedro foi para Portugal, destronou o irmão dele, virou rei de Portugal, mas morreu com 37 anos de idade. Morreu muito novo, morreu de tuberculose, beleza? Quem vai assumir no lugar aí vai ser a Maria da Glória, a filha dele de fato. E o Pedrinho, de 5 anos de idade, ficou aqui no Brasil. 5 anos de idade não tem como assumir o Império do Brasil. E a Constituição de 1824 falava o seguinte: no caso de ausência ou impossibilidade do imperador exercer o poder de fato e de direito, se comporá uma regência trina, ou seja, 3 pessoas serão eleitas pelo Congresso Brasileiro para poder assumir o poder executivo até o imperador atingir a maioridade, que seria 18 anos. Beleza? Então, em 1831, começa o período regencial. Beleza? Inicialmente, nós temos uma regência trina provisória. Por quê? Porque quando Pedro abdicou, o Congresso estava de recesso, então não existiam senadores e deputados concentrados no Rio de Janeiro, estava cada um na sua capitania, né, na sua província. Então, para não ficar um vácuo no poder, até que os deputados e senadores retornassem para o Rio de Janeiro, o Congresso voltasse a funcionar na sua plenitude, teve uma regência trina provisória, beleza? Para não ficar a vacância, para não ficar um vácuo no poder. Retornando, que durou 3 meses apenas. Retornando os deputados e senadores para a capital, para compor o Congresso Nacional, foram eleitos 3 regentes. Aí nós temos a regência trina permanente, beleza? Sobre o período regencial, ele é um período curto, que vai também de 9 anos, né? O primeiro reinado é de 1822 a 1831, 9 anos. E o período regencial também é de 9 anos, vai de 1831 a 1940. Aí você fala, e aí? E nesse período de 9 anos, aconteceram várias revoltas. Balaiada, cabanagem, sabinada, farroupilha, malês, que muito possivelmente os senhores devem se lembrar.
que quando você estava lá no ensino fundamental, a professora quase sempre dava esse período regencial na forma de trabalho, né, cara? Ia lá e dividia os grupos, né? Esse grupo aqui vai fazer o trabalho sobre farroupilha, esse aqui vai fazer o trabalho sobre cabanagem, esse sobre balaiada, esse sobre sabinada, esse sobre malês. Aí aquele grupo lá apresentar o trabalho, né? Aí você lembra como é que era, né? E aquele grupo apresentar o trabalho lá na frente, aquelas cartolinas amarelas. O meu grupo vai apresentar a Revolução Farroupilha. E os alunos assim, ó, olhando para você, a professora lá no canto da sala corrigindo prova, fazendo outra coisa. Você lia mesmo, né? A Revolução Farroupilha começou no Rio Grande do Sul de 1835 a 1845. Aí, tchá, futucava o cara do lado, falava, agora é sua vez, agora é sua vez. Sei que o trabalho virava uma merda, ninguém sabia basicamente nada. Quando acabava o trabalho, você falava, acabamos o trabalho. A professora nem percebia que o trabalho tinha acabado. E a professora, acabamos o trabalho. A professora, muito bem, acabou o trabalho. Pessoal, alguém tem alguma dúvida para perguntar para o grupo? Ninguém perguntava nada, mesmo ninguém tendo feito acordo nenhum. É o inconsciente coletivo funcionando. A camada que estava lá embaixo vendo o seu trabalho sabia que se perguntasse alguma coisa para você, quando eles fossem apresentar o trabalho, você iria zoar o barraco. Você também iria perguntar as coisas para ele. Então, ninguém perguntava nada para ninguém prejudicar o grupo de ninguém. A professora fingia que dava aquilo, você fingia que aprendia, beleza? Qual que são as coisas mais comuns a essas revoltas? Como eu estou te falando, se fosse falar só das revoltas aqui, já iria essas 2 aulas. Facilmente iria essas 2 aulas que nós temos hoje. E é um conteúdo que cai muito, mas muito pouco. De todas essas revoltas, eu indico você assistir uma videoaula mais importante. Na verdade, 2. Eu pediria para você assistir, porque são as mais diferenciadas. A Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e a Revolta dos Maleses, que é uma revolta de escravos que aconteceu na Bahia em 1835. Essas 2 eu aconselhava você assistir lá no DA 24 horas. Clique em História do Brasil e escreve lá. Revolução Farroupilha. Malês, você vai achar, beleza? O que essas revoltas têm em comum, a maioria delas? Não acontecem revoltas quando a situação social, política e econômica está positiva. Então, as revoltas têm, a maioria delas ocorre pela miséria extrema, pela falta de participação política da maioria da população, pelo poder estar extremamente centralizado no Rio de Janeiro, sacou? E essas revoltas tinham um caráter republicano, libertário, separatista, e todas elas acabaram mal. Todas elas foram violentamente esmagadas, beleza? Uma outra coisa que poderia cair do período regencial é o tal do Ato Adicional de 1834. O Ato Adicional de 1834 foi aquele que fez a regência trina virar a regência una, que cada província passou a ter seu próprio governo, que cada província passou a ter seu próprio tribunal, que se criou uma guarda nacional, igual tem a guarda municipal hoje, cada cidade tinha uma guarda nacional, sacou? Então, é um período que, quando cai no vestibular, os caras costumam falar assim, por que que durante o período regencial o Brasil viveu uma experiência republicana? Aí você fala, pô, mano, no período regencial o Brasil era monarquia. Como que teria sido uma experiência republicana? Na verdade, existem coisas que são semelhantes àquelas que acontecem na República. Assim como na República existe um chefe do Poder Executivo, um ato adicional de 1834, durante o período regencial, passou a ser um chefe do Poder Executivo. Inclusive, o primeiro foi o tal do Padre Feijó e o segundo foi o tal do Araújo Lima. Beleza? Assim como na República, cada estado tem seu próprio governo. Na regência, cada província tinha seu próprio governo. Assim como na República, cada estado tem seu próprio tribunal. Na regência, cada província tinha o seu próprio tribunal. Assim como hoje cada cidade tem a guarda municipal, na época também cada cidade tinha sua própria guarda, que era chamada de guarda nacional. Então nós tivemos uma experiência à la república durante um período que era monarquia, beleza? Naquela época você tinha 2 principais partidos, que eram os regressistas e os progressistas, beleza? No entanto, esses regressistas e progressistas eles vão mudar de nome no final da regência e vão passar a se chamar Partido Liberal, também apelidados de Luzia, e Partido Conservador, também chamados de Saquarema.
E se tem uma coisa que acontece na política brasileira, é uma afirmativa de muito tempo. Quem está no poder comanda o resultado da eleição. Quem estava no poder durante a fase final da regência eram os conservadores. Ou seja, quando aconteciam as eleições, os conservadores venciam majoritariamente as vagas no Congresso Nacional. O que é comum acontecer no Brasil até os dias de hoje? Aquele camarada que perde a eleição, é muito comum ele não aceitar o resultado da eleição, falar que ela foi fraudada, falar que ela foi roubada, que a urna é isso e aquilo, que é tal e coisa, e por aí vai. Inclusive, nessa eleição, nessas últimas eleições, que nós temos ouvido aí a respeito de fraude, de urna eletrônica e disso e aquilo, é brincadeira, né? E uma galera que fala ainda assim, não, tem que voltar o voto de papel. O voto de papel era muito melhor, porque o voto de papel não tinha tanta fraude assim. Eu vou te dar um exemplo aqui agora, só para você sacar qual é que é. Joselito, vou colocar 2 candidatos, beleza? E o Zé Ruela. Ó, aqui nós temos uma cédula eleitoral, beleza? O primeiro candidato é o Joselito, o segundo candidato é o Zé Ruela, beleza? E aí, velho? E aí, conversando com as pessoas das antigas que eu falo, coroas de 60 anos, 70 anos, que trabalhavam nas eleições, enviam um voto quando era de papel. Primeira coisa, já viu que os mesários são voluntários? A maioria dos que se voluntariavam para poder tomar conta de uma sessão eleitoral num domingo de eleição são pessoas que tinham ligação com algum partido político ou tinham interesse na vitória de determinado candidato. E aí acontecia o quê? Olha só para você ver se tinha fraude ou não. O camarada foi votar e deixou o voto em branco. Deixou o voto em branco, não votou em ninguém. Quando os mesários iam recolher os votos para poder fazer a contagem, voto em branco, e o mesário era favorável ao Joselito, o que o mesário fazia? Pegava o voto branco e, ó, olha lá, fazia um X. Fazia um X no Joselito, beleza? Como é que é a parada? Ah, e se o candidato da oposição tivesse muito voto? O que ele fazia? Marcava outro X. Anulava o voto. O candidato não teria o voto da oposição. O candidato da oposição não teria o voto para ele. E você quer falar comigo que hoje na urna eletrônica é muito mais fácil de fraudar do que era de papel. É sinistro, você viu? Eu sou o mesário do candidato A. Os votos em branco marcavam X na cédula do candidato A. Se o candidato B tivesse tendo muito voto, eu ia lá e marcava um X no candidato A, 2X, anulava o voto, não ia para ninguém. O B não ganhava, o A não ganhava, mas o B também não ganhava. Sacou como que era? Então, a ideia de você não aceitar o resultado, falar que ela foi fraudada, foi roubada, foi burlada, isso já aconteceu na história do Brasil? Isso aconteceu a vida inteira na história do Brasil. A vida inteira. Quanto às urnas eletrônicas, eu não boto minha mão no fogo por nada, sacou? A não ser por mim mesmo. Mas, até agora, não se tem comprovado efetivamente. Você vê um monte de vídeo aparecendo aqui, outro ali, mas quando você vai procurar se é fato ou fake, você vai ver qual é que é. Por que ocorreram tantas revoltas nesse período mesmo? Centralismo político, empobrecimento da maioria da população, falta de participação política da maioria da população, já que o voto era censitário, desejo de um modelo republicano, influências externas iluministas, beleza? Então, você tem vários fatores comuns a essas revoltas. Mas, como eu estou te falando, é bom você ir lá e dar uma aprofundada, assistir cada uma dessa aí, lá no Dá 24 horas, para você ficar melhor ajeitado. E aí, voltando. Quem, no final, beleza, tranquilo. Quem controlou o final da regência eram justamente os conservadores. Né? E aí, cara, se tinha eleição, não adianta, os liberais não iriam ganhar. Não iriam ganhar porque os conservadores burlavam o resultado, fraudavam e eles sempre ganhavam. Se eu não consigo ganhar na moral, então eu vou dar um golpe. Também coisa comum na história do Brasil. E como que foi o golpe? Os liberais pensaram o seguinte, vamos perguntar para o Pedrinho, Pedrinho tinha 14 anos de idade, vamos perguntar para o Pedro se ele quer ser imperador antes de completar 18 anos. Se ele falar que sim, a gente vai coroar ele antes. E aí? E aí, em troca da antecipação da coroação do Pedro, o Pedro, sendo menino, não vai saber governar, vai colocar gente para governar junto com ele. A ideia é que um menino de 14 anos não sabe nem para onde está ventando. Um menino de 14 anos não vai ter habilidade para poder administrar um país do tamanho de um continente que é o Brasil.
a gente vai colocar ele no poder, mas quem vai governar é a gente, através dele, manipulando-o. Essa ideia era uma ideia muito cabível para a maioria de nós quando tinha 14 anos de idade. Para o Pedro II, não. O Pedro II, com 14 anos, já tinha 2 formações superiores, já falava 8 línguas, já era o maior leitor individual da Biblioteca Nacional. Já tinha registrado espécimes de fauna e flora, já estava lançando o que ia ser o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um camarada totalmente acima da média. Sacou? Quem aqui com 14 anos tinha 2 formações? Quem aqui com 14 anos fala 8 línguas? Quem aqui com 14 anos tinha registrado espécimes novos da fauna e flora? Quem aqui com 14 anos estava projetando o que vai ser o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Quem aqui com 14 anos leu a maior quantidade de livros da história da Biblioteca Nacional e até os dias de hoje? Pedro II. O moleque era sinistro. E aí chegaram para o Pedrinho e falaram: "Ei, Pedrinho, você quer ser imperador antes de completar 18 anos?" Ele falou: "Demorou. É agora. É nós." E o povo, onde aceitava? Olha que o povo brasileiro é interessante. Um dos fatores que também motivaram as revoltas, né, contra os regentes na época, contra o regente na época, depois vira regência una, era o fato de que a população acreditava naquela história da teoria do direito divino dos reis. Ir contra o rei é o mesmo que ir contra Deus. O Brasil estava prestes a se fragmentar por causa das revoltas, porque não existia um rei no trono. De que os regentes não eram governantes com autoridade sagrada. Tanto é que quando se menciona que vão coroar o Pedro antes de completar a idade, eles colocam que Pedro II foi coroado com 15 anos incompletos. 15 anos incompletos? Que pombas é essa, cara? Aí você fala, por quê? É a mesma coisa eu falar assim, eu tenho 43 anos incompletos. Velho, eu tenho 42 anos. Quando fala que ele tinha 15 anos incompletos, é para poder passar a ideia de que ele era mais velho, porque ele tinha 14 anos. E aí? E o povo apoiou? Oxe, demais. O povo fez até uma trovinha, né? Trovinha. Queremos Dom Pedro, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. E aí, meu camarada? E aí, Pedro é coroado. Nesse momento, nós temos 2 partidos, liberal e conservador. De fato, o Partido Liberal, que fez o golpe da maioridade, o Pedro vai trazer esse Partido Liberal para iniciar o governo junto com ele. E esse governo liberal, esse primeiro ministério, junto com Pedro, já vai fazer uma primeira eleição do segundo reinado, que vai ser conhecida nacionalmente como as eleições do cacete. Eleições do cacete? Por causa da fraude que aconteceu, por causa da violência eleitoral. De cada 10 candidatos eleitos, 9 foram liberais. E aí, na época, cara, os conservadores que perderam a eleição partiram para cima do Pedro. Você não pode aceitar o resultado de uma eleição dessa. Se você aceitar o resultado dessa eleição, você vai carregar na sua história a marca de ter aceitado a eleição mais fraudada da história do país. E é fato. Pedro não era uma pessoa comum como eu ou como você. Sacou? A gente faz cagada, faz merda, com o tempo as coisas vão sendo esquecidas. Um camarada que é um personagem histórico como Pedro as coisas vão ser lembradas ao longo da história, vai ecoar na eternidade. Pedro, com a mesma facilidade que ele nomeou um ministério composto só de pessoas do Partido Liberal, após essa eleição do cacete, essa eleição fraudada, ele manda os liberais embora e coloca os conservadores no poder. E aí inicia uma alternância que vai existir durante o segundo reinado de liberais e conservadores no poder 36 vezes durante os quase 50 anos do Pedro II no poder. Uma esperteza imensa. Aí você fala, por quê? Porque ao alternar liberais e conservadores, e lembra que liberais também apelidados de Luzias, porque a sede do partido era Santa Luzia, em Minas Gerais, os conservadores apelidados de Saquarema, porque a sede do partido era em Saquarema, no Rio de Janeiro, são considerados farinha do mesmo saco, vinho da mesma pipa. Vinho da mesma pipa? Como assim? Tem um caminhão-pipa? Carrega água? Pipa é um tonel, beleza? Então, vinho de uma mesma pipa é vinho de um mesmo tonel, vinho de um mesmo barril, beleza? Ou ainda, nada é mais liberal do que um conservador no poder. Nada é mais conservador do que um liberal na oposição. Ele vai e alterna, ora liberal, ora conservador. Nomeia um gabinete liberal, beleza?
Primeira crise que acontece, ele bota a culpa nesse gabinete liberal, manda eles embora e traz os conservadores. Próxima crise que acontecer, bota a culpa nos conservadores, manda eles embora e retorna com os liberais. Assim, você nunca terá um partido que fica muito tempo no poder e pode se tornar tão forte que pode te ameaçar de golpe, e você nunca terá um partido que fica tanto tempo fora do poder que se torna a sua oposição tão ferrenha que também trama para te derrubar. Então, ora eu agrado liberal, ora eu agrado conservador. Nunca terei um partido forte o suficiente que possa me ameaçar e nunca terei uma oposição forte o suficiente que possa me derrubar. Beleza? Outra coisa, além dessa política, lembra que predomina a Constituição de 1824. Continua tendo poder moderador. O Pedro, com 14 anos de idade, pode vetar, pode aprovar o que ele quiser, quando quiser, da forma que bem entender. Beleza? Outro ponto alto do segundo reinado é o parlamentarismo, que no Brasil ganhou o apelido de parlamentarismo às avessas. Aí você fala por quê? Porque, ao contrário da Inglaterra, que existe aquela frase, na Inglaterra o rei reina, mas não governa, porque quem governa é o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento britânico, beleza? No Brasil, a frase era o contrário. No Brasil, o rei reinava e governava. Não só porque ele tinha o poder moderador, que ele podia aprovar e vetar o que ele quisesse, mas também pelo fato de quem nomeava o primeiro-ministro, que no Brasil era chamado de presidente do gabinete, ou presidente do ministério, primeiro-ministro. Quem nomeava o primeiro-ministro não era o parlamento, não era o Congresso brasileiro, era o próprio Pedro. E ele poderia sacar esse ministro a hora que ele quisesse. Aí você sacou a alternância do poder agora. Coloquei um primeiro-ministro liberal. Ele vai montar um gabinete de governo só de liberais. Beleza? Veio uma crise ou um escândalo, bota a culpa no ministro, mando eles embora e nomeio um conservador. E assim eu vou alternando ora liberal, ora conservador. Aqui, então, é parlamentarismo às avessas, porque aqui o rei reina e governa. Porque aqui quem escolhe o primeiro-ministro não é o parlamento, é o próprio rei. E porque aqui o rei tem o poder moderador, ele pode vetar e aprovar o que ele quiser, a hora que ele bem entender. Outro ponto alto. Então, nas questões políticas, nós já falamos. Nas questões econômicas, o ponto alto é borracha, que o Brasil começa a extrair na região que vai ser hoje o Acre. O Brasil é, na época, o maior explorador de borracha do planeta. Nós falaremos um pouco mais do Acre quando chegarmos na República, mas só para adiantar e já matar de uma vez, o Brasil vai acabar comprando o Acre da Bolívia, mas na fase republicana, Tratado de Petrópolis, para poder ter acesso às regiões de seringueiras, beleza? Extrair o látex. E nós tivemos o auge do café, beleza? O café que inicialmente é produzido no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, com pouca experiência, com mão de obra escrava, baixa tecnologia, baixíssima produtividade, dificuldade de escoamento da produção, mas mesmo assim, quem produzia café estava ficando rico, porque basicamente só o Brasil produzia café em quantidades maiores. É claro que com o tempo as pessoas vão aprendendo por tentativa, acerto por erro. Numa segunda fase, o café se expande, vai além do Rio de Janeiro, chega no Oeste Paulista, chega no Triângulo, e aí já vai ter, por exemplo, curva de nível, já começa a ter, meu velho, algum tipo de tecnologia aplicada, como, por exemplo, a adubação. A mão de obra passa a ser predominantemente livre, produz bem mais do que mão de obra escrava, sacou? Um café de melhor qualidade, uma produtividade mais elevada, maior facilidade de escoar a produção, porque começam a surgir as ferrovias, os navios a vapor que vão exportar o nosso café. E nós temos também, nessa parte econômica, a Era Mauá, que é um momento em que o Brasil passa por um surto industrial. O Irineu Evangelista de Souza, também chamado de Barão de Mauá, chegou a ter mais de 70 tipos de empreendimentos industriais ou produtivos aqui no Brasil. Beleza? Mas, continuando na parte agora social. Na parte social, nós temos crise do escravismo e imigração europeia, para resolver o problema da mão de obra. Uma coisa que cai horrores do segundo reinado são as leis abolicionistas. A primeira lei abolicionista não é do segundo reinado. Ela é de 1831. É a Lei Feijó, que proibia o tráfico de escravos para o Brasil. No entanto, ela virou letra morta, ou ainda lei para inglês ver. Por quê, Rondinelli? Porque existia uma lei que proibia o tráfico de escravos, mas não existia quem fiscalizasse. Então, o Brasil criou uma lei que proibia o tráfico,
para poder agradar a Inglaterra, mas os escravos continuavam chegando em grande quantidade aqui. Em 1850 vem a primeira lei efetivamente funcional. É a Lei Eusébio de Queiroz. Mesma coisa da Lei Feijó. Proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Só que agora existe uma fiscalização e uma punição muito mais severa feita no Brasil, assim como também existe uma fiscalização e punição feita pela Inglaterra a nível internacional. Em 1845, 5 anos antes da Lei Eusébio de Queiroz, a Inglaterra criou uma lei chamada Bill Aberdeen. Bill Aberdeen era uma lei que decretava o fim do tráfico negreiro em escala planetária, sacou? E aí agora, então, nós temos fiscalização na Inglaterra, Bill Aberdeen, e também no Brasil, Lei Eusébio de Queiroz. Só que acabou o tráfico? Não. Ele diminui muito. Acabar, não. Beleza? E é tráfico internacional que diminuiu muito, porque o tráfico interno continua a existir e poderia existir. Era proibido o tráfico de escravos para o Brasil. Não era proibido o tráfico e comércio de escravos no Brasil. Então, regiões, por exemplo, como o Nordeste açucareiro, em decadência, passam a ter criadouros de escravos para poder vender, principalmente para a região Sudeste. Beleza? Próxima lei, 1871. Lei do ventre livre. Essa decretava que todos os filhos de escravos nascidos a partir de 1871 seriam libertos. Depois nós temos, em 1885, a lei do sexagenário. Todo escravo que chegasse aos 60, é a proposta inicial, mas ela foi aprovada com 65 anos, todo escravo que chegasse a 65 era considerado livre. Também ganhou o apelido de gargalhada nacional, visto que quase nenhum escravo chegava a 60 ou 65 anos. E, por último, a Lei Áurea. A Lei Áurea, que é a lei que definitivamente acabou com a escravidão no Brasil, mas uma lei demasiado simplificada. Artigo 1, declara extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2, revogam-se dispositivos em contrário. Não tinha um artigo 3, tornam cidadãos. Não tinha um artigo 4, racismo é crime. Não tinha um artigo 5º, incluem-se socialmente e economicamente com assentamento, reforma, terra no Brasil desocupada. É o que mais tinha. Até hoje tem. Imagina nessa época aí, o que existia de terra desocupada no Brasil, que poderia ter sido feita reforma agrária, deixar os caras trabalhando, sacou? Pequena e média propriedade, mas nada disso foi feito. Se optou por trazer mão de obra imigrante para substituir a mão de obra escrava decadente. A mão de obra imigrante ela vem para cá, principalmente de italianos e alemães, fugindo de guerras europeias, em busca de terras no Brasil, de emprego e de renda. Esses caras vêm principalmente para trabalhar nas lavouras de café. Nós temos, no primeiro momento, a imigração chamada imigração por parceria. O camarada que era o fazendeiro pagava a passagem do imigrante para vir para o Brasil. O imigrante já chegava aqui devendo as passagens para o fazendeiro. O imigrante tinha que plantar a lavoura e só colhe a partir de 5 anos nessa época. Hoje colhe café com 3 anos. Nessa época era 5 anos para ter uma colheita primeira boa. E você imagina que ele chegava aqui com a mão na frente atrás, já devendo a passagem, vai ter que construir um barraco para ele. O que ele vai comer, beber, vestir é tudo fiado que ele compra na mercearia do fazendeiro. Quando chega o 5º ano, que vai ter a primeira colheita, metade é dele e metade é do fazendeiro. A metade dele já não fica com ele. Por quê? Porque ele tem que pagar as dívidas acumuladas nos últimos 5 anos, inclusive as passagens. E aí ele vai para o 6º ano devendo, para o 7º ano devendo, 8º ano devendo. Daqui a pouco ele percebe que ele virou um escravo branco. E aí a imigração, dessa forma, ela vai cessar. Ela vai ser proibida, tanto na Itália quanto na Alemanha, enquanto o Brasil não mudar o critério de tratamento dos caras aqui. Aí passa a ter uma nova forma de imigração, chamada de imigração subvencionada ou subsidiada, beleza? O governo dava a passagem para o imigrante, então pagava de graça, subsídio é isso, eu vou te dar e você vem, beleza? Então eles já não chegavam devendo. Quando eles iam trabalhar para os fazendeiros, eles recebiam um salário anual até a lavoura começar a produzir. E quando a lavoura começasse a produzir, você optava se você queria continuar sendo salariado, assalariado, ou se você queria ser um meieiro, metade é sua, metade do colono. O imigrante vem não só para poder resolver o problema da mão de obra com as leis abolicionistas, mas ele também vem num contexto de projeto de branqueamento.
Se defendia a ideia de que as raças brancas europeias eram superiores e de que quanto mais europeus viessem do Brasil e se miscigenassem com a população, mais clara ela ficaria e mais evoluída ela seria, beleza? Óbvio que nós sabemos que isso é balela e é óbvio que nós sabemos que isso não deu certo. Maior guerra do Brasil no segundo reinado, Guerra do Paraguai. E também, meu camarada, é a segunda maior guerra da América, só perde para a Guerra de Secessão em número de mortos no conflito, beleza? A Guerra do Paraguai, também chamada por eles de Guerra da Tríplice Aliança, uma guerra ocasionada durante o segundo reinado devido a pretensões imperialistas do Paraguai. O Paraguai é um país que não tem acesso ao mar, nem Pacífico, nem Atlântico. Então, para ele importar e exportar, tinha dificuldades. E quem governava o Paraguai nesse momento é o tal do Francisco Solano Lopes, que tinha a ideia de formar El Gran Paraguai, o Grande Paraguai. E esse Grande Paraguai seria composto por terras ocupadas do Brasil, que, de acordo com o Solano Lopes, seria do Mato Grosso para baixo, terras da Argentina, duas províncias chamadas de Corrientes e Entre Rios, sacou? E o Uruguai. É claro que, e aí ele teria acesso a vastas terras férteis, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, assim como teria o domínio total da Bacia do Prata, assim como teria vazão para o Oceano Atlântico. Mas é claro que o Brasil não vai dar terras para Paraguai, nem Argentina, nem Uruguai. Então o Paraguai invade. Quando o Paraguai invade esses países militarmente, esses três países se juntam e formam a Tríplice Aliança, apoiada militarmente e economicamente pela Inglaterra, que vão destroçar o Paraguai. Ao final de quase 5 anos de conflito, o Paraguai teve mais da metade da população exterminada na guerra. E da população masculina, de cada 10 homens, pelo menos 8 morreram. O Paraguai, que pretendia se tornar El Gran Paraguai, se torna El Pequeño, porque perde terras para o Brasil, para a Argentina e para o Uruguai. E se fosse cobrar a dívida externa que o Paraguai passou a ter com o Brasil por causa dessa guerra, o Paraguai estaria pagando até hoje. E não está por quê, Ronde? Porque durante o governo do Getúlio Vargas, pós-crise de 1929, Getúlio Vargas perdoou a dívida do Paraguai. Pode crer? E aí, Ronde? E aí nós chegamos na crise do Império. As questões que vão levar quase 50 anos de monarquia à decadência. A questão militar, o exército brasileiro passa a ser um exército republicano, passa a ser um exército que defende a derrubada da monarquia. A questão abolicionista, a elite brasileira não engoliu a ideia da princesa Isabel ter assinado a Lei Áurea sem indenizar os donos de escravos. E a questão religiosa. A Igreja Católica queria ter autonomia, ela não queria ser submetida mais ao Estado, como era por dois mecanismos, chamado padroado e beneplácito, que eu falei lá na Constituição. No padroado, era o imperador que nomeava quem ia ocupar o cargo no Brasil. E no beneplácito, era o imperador que aprovava ou não as leis da Igreja Católica no Brasil. Então, se eu nomeio o clero e eu aprovo ou não as leis da Igreja Católica no Brasil, quem manda na Igreja Católica no Brasil é o imperador. Beleza? A Igreja queria ter autonomia, não queria ser subserviente ao Estado. Então, a Igreja também passa a compor oposição à monarquia. Então, oposição da Igreja, oposição da elite, oposição das Forças Armadas, um monarca já velho, com uma diabetes avançadíssima, que tirava ele, além de estar velho, cansado, ele ficava boa parte do tempo fora do Brasil fazendo tratamento, né, na França. Tanto é que quem assinou a Lei Áurea foi Isabel, porque o pai estava viajando para tratar diabetes. O Pedro II vai ser derrubado por um golpe militar no dia 15 de novembro de 1889. Um golpe militar aplicado por um camarada que se dizia amigo do Pedro, o Marechal Deodoro. Só se tornou marechal, que é uma patente acima da de general, porque o imperador concedeu para ele. O Marechal Deodoro também era governador do Rio Grande do Sul. Quem havia colocado ele como governador do Rio Grande do Sul, que na época chamava presidente de província, também foi o Pedro. E aí, um amigo desse não precisa de inimigo. Né? O Marechal Deodoro derrubou a monarquia, proclamou a república, e nós demos uma passada de pano nesses conteúdos aí, dos pontos mais importantes. Pode crer? Isso aí, ó. 5h30, uma aula foi só para poder passar o pano desses conteúdos. Como eu estou dizendo, além de vocês fazerem a revisão no contraturno, que ou você vai ver a revisão de manhã, ou vai ver à noite, né?
fazendo exercícios, vocês pegam esse material que eu coloquei no blog, veem quais são os assuntos que caem mais, e vocês podem assistir as videoaulas inteiras e aprofundadas no Dark 24 horas. Show de bola? Beleza? Sexta-feira, então, a gente vai ter uma aula de Revolução Russa, e sábado nós teremos uma aula de crise de 29. Depois de dar essa explanada, vou começar a espelhar para vocês agora os exercícios para vocês verem se é isso mesmo que caem desses conteúdos que eu estou te falando. Beleza? Vamos lá. E, como sempre, depois eu posto isso no blog para os senhores. Vamos lá. Já vai aparecer. Tá meio agarrado, hein? Vamos lá, papai. Aí, ó. Aí, garoto. Show de bola. Vamos lá, a primeira questão. Primeira questão, tá lá. Leia atentamente o seguinte trecho do regimento do feitor mor de engenho. O castigo que se fizer ao escravo não há de ser com pau, nem tirar-lhe com pedras ou tijolos. E quando merecer, o mandará botar sobre um carro e dar-se-lhe-á com um açoite seu castigo. E depois de bem açoitado, o mandará picar com navalha ou faca, que corte bem, e dar-se-lhe-á com sal, sumo de limão e urina, e o meterá alguns dias na corrente. Olha só. Olha só para você ter uma leve ideia do que é a barbárie, beleza? Do que é a barbárie. E aí eu falo para os senhores que a maior herança da escravidão no Brasil é o racismo. Sacou? E aí você vai ter o quê? Observe que o camarada está colocando um método. Existia uma lei que falava como que você poderia fazer com o seu escravo. Então, você não pode bater nele com pau, não pode dar pedrada nele. Mas você faz o quê? Coloca ele no tronco e chicoteia ele. E se as chicotadas não abrirem as costas dele, abra você as costas dele com navalha ou faca. E para aquilo não inflamar, né? E ao mesmo tempo causar uma dor significativa, sal, limão, às vezes pimenta, meu velho. Sacou? E até mesmo urina em cima do cara, além de deixá-lo naquele pelourinho amarrado, acorrentado por alguns dias. Assim sendo, vamos lá. Considerando o excerto acima e o conhecimento que se tem a respeito da escravidão no Brasil, é correto afirmar que os castigos que o texto se refere configuram-se como uma exceção. Não, não é exceção. Isso é regra. Isso é o que mais acontecia no Brasil da época. B. O uso do trabalho escravo e a desvalorização do homem, implícita nele, não tiveram impactos na sociedade brasileira atual. Como eu acabei de dizer, o maior reflexo da escravidão é o racismo. A maior herança é o racismo. Durante o período colonial e imperial brasileiro, o trabalho escravo foi a base da economia, razão pela qual era normatizado. O escravismo era modo de produção. Beleza? Daí, meu camarada, letra C está correta. Você observa que tem uma cartilha do que você pode, do que você não pode fazer com esse camarada. A escravidão indígena ou africana só era possível como forma de penalização a grupos que se revoltaram contra a coroa portuguesa. Não. A escravidão era modo de produção. Lembra que a escravidão inicialmente era indígena, beleza? Nas primeiras plantations de cana. Depois foi substituída pela escravidão africana. Expliquei os motivos, né? Os indígenas fugiam muito mais facilmente, os indígenas, meu velho, morriam muito mais facilmente com as doenças europeias, e principalmente os indígenas não poderiam ser vendidos pela coroa portuguesa, bastava você ir ali capturar um. Quando se proíbe a escravidão indígena e se impõe a africana, não existem africanos aqui. Então você vai ter que importar, e quem vai ter o monopólio para vender para você vai ser a coroa. Show de bola? Observa que o termo escravidão, ele é muito presente desde a fase colonial até mesmo no camarada a fase imperial. Ele é um modo de produção. Show? Dúvida? Não? Vamos à segunda questão. Na segunda questão está assim, ó. Os números indicam que antes da abolição de 1888, restavam um pouco mais de 700 mil escravos no Brasil. Essa questão da Unicamp é muito legal, cara.
Ela vai desconstruir quase tudo que você tem no seu imaginário a respeito de escravidão agora. Olha só, os números indicam que antes da abolição de 1888, restavam um pouco mais de 700 mil escravos no Brasil. Conforme a estimativa do censo de 1872, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população total do país era de 9.930.478, quase 10 milhões. Isso indica que grande parte da população de cor, pretos e pardos, já havia adquirido a liberdade por seus próprios meios antes da Lei Áurea. Se pelo menos a metade da população era composta por pretos e pardos, e se a população nesse momento era um total de por volta de 10 milhões, 5 milhões, então, por volta de 5 milhões eram pretos e pardos. 700 mil eram escravos ainda. Aí você fala, e os outros 4 milhões e 300 mil, o que aconteceu? O que rolou? Aí que vem a parada. Eu não falei com vocês que existem leis abolicionistas desde 1831, mas vamos colocar, você viu que ela não funcionou, virou lei para inglês ver, a Lei Feijó. Começa a funcionar a partir de 1850, beleza? Então, de 1850 para frente, até chegar a 1888, vão ser quase 40 anos. Você sabe qual era a expectativa de vida da população brasileira nessa época? 45. Você sabe qual era a média de vida de um escravo nessa época? 30 e poucos anos, e depende de qual serviço. Aí você fala, por quê? Porque se você fosse um escravo de eito, aquele cara que trabalhava na lavoura de café, no engenho de cana, a média de anos de trabalho era de 10 a 15 anos. Se você trabalhava na mineração, a expectativa de vida era muito menor, de 4 a 7 anos, sacou? Então, de 1850 para frente, começam a não chegar escravos mais no Brasil. Então, o número para de crescer como crescia antes. Vão chegar alguns no contrabando ilegal, mas um número muito pequeno. Em 1871 veio a lei do ventre livre. Então, de 71 para frente, nasceu já é livre, beleza? E em 85 veio a lei do sexagenário, liberta os velhos, que não tinha quase nenhum que chegava naquela idade. Quando chegou em 1878, uma parcela muito significativa, então, já havia sido liberta ou já havia morrido. Então, já era livre. Já nasceram livres. Os que eram escravos morreram durante esse período, a maior parte deles. Não chegaram novos por causa do fim da proibição do tráfico, pela proibição do tráfico. E outro detalhe, a igreja passa a ser contra a escravidão, então ela passa a incentivar os movimentos abolicionistas. Vão surgir corporações que vão fazer bingos, leilões, para poder arrecadar fundo, para poder comprar alforria de escravos. Vão ter associações de advogados que vão entrar com recurso de graça para conseguir a liberdade de um escravo. Vão ter associações que vão fazer, como, por exemplo, os Caifazes, em São Paulo, que são grupos que patrocinavam a fuga em massa, sacou? De escravos. O Exército Brasileiro não busca mais escravo foragido depois da Guerra do Paraguai. Mais da metade do Exército Brasileiro é composto de pretos e pardos, velho. E aí aquela ideia de que preto e pardo não valia nada, na Guerra do Paraguai os soldados brancos viram que é igual, sacou? Não tem essa diferença, não. Após a Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro não busca mais escravo foragido. Então, as fugas passam a ser em centenas, milhares, beleza? Então, fuga, compra de alforria, testamentos de pessoas que antes de morrer deixavam falando, depois que eu morrer o fulano de tal vai se tornar livre, pressão da igreja, pressão internacional da Inglaterra, que estava fazendo a Revolução Industrial, as leis abolicionistas, que vão reduzindo o número de escravos no Brasil, e, é claro, com o passar desse tempo, quem era escravo de fato direito, morre, sacou? Então, as populações que vão surgindo a partir de pretos e pardos são livres. Show de bola? Um detalhe outro. É muito comum as pessoas falarem que a princesa Isabel é a redentora do povo preto. É bom lembrar que a princesa Isabel sancionou uma lei que já havia sido previamente aprovada no Congresso Nacional. O Senado já havia aprovado a Lei Áurea, a Câmara dos Deputados já havia aprovado a Lei Áurea, só faltava a princesa Isabel dar a canetada. Lei Áurea, áureo vem de ouro, beleza? A lei de ouro, e também porque a caneta era uma caneta, uma pena feita a ouro, sacou? Lei Áurea. E aí, Ronde, vamos lá. Com base nisso, a maioria da população negra já era liberta antes de 1878, porque as províncias escravistas do Sudeste, almejando abrirem-se para a imigração italiana, vinham adotando medidas abolicionistas desde o tráfico em 1850. Bem, a população
Em outras províncias já tinha acabado a escravidão. Já, por exemplo, Ceará já tinha acabado, Amazonas já tinha acabado, Pará já tinha acabado. Ah, então um monte de províncias já tinha decretado o fim da escravidão antes da Lei Áurea. Sim, antes da Lei Áurea. Então, quando fala aí que porque as províncias escravistas do Sudeste começaram a se abrir, não. Rio de Janeiro continuava como mão de obra escrava. O Espírito Santo continuava como mão de obra escrava. Províncias do Sudeste que começam a se abrir para mão de obra imigrante são aquelas que produziam café em grande quantidade, São Paulo e Minas. B. Em termos globais, o grande percentual da população livre de cor reflete o peso demográfico da população liberta, concentrada nas províncias pouco dependentes de escravidão, como Santa Catarina e Paraná. Bem, o grande percentual da população livre de cor reflete o peso demográfico da população liberta concentrada em Santa Catarina e Paraná, quase não tem escravo. Santa Catarina e Paraná, a maior parte são de populações brancas, beleza? Santa Catarina e Paraná vai receber uma imigração forte, não só de italianos e alemães, mas também de orientais, japoneses, principalmente a partir dos anos 1910. Começam a chegar muitos japoneses nessa região. C. A maioria da população africana, então você tem que ver que é com base no excerto do texto. Olha o comando, hein, da questão. Hein? Não fala nada de Paraná, Santa Catarina, não fala nada disso. Além disso, a maioria da população africana e seus descendentes já era livre quando a Lei Áurea foi aprovada, porque vinha obtendo alforrias através de uma multiplicidade de estratégias como essas que eu acabei de explicar. Beleza? Show de bolas? Bora lá. Terceira questão. Vamos à terceira questão. Observe a charge. Ó, tudo 2020, hein? Essas questões aí. Hein? O que significa isso? Que não precisamos mais ir à igreja para casar. E aí está aí, república, unidade federativa, sistema presidencialista, divisão dos poderes, separação entre igreja e Estado, casamento civil. Observa que essa questão está falando a respeito do fim do segundo reinado, né? A proclamação da república no Brasil. Após observar a charge, marque a resposta correta sobre o fim do segundo reinado no Brasil e a implantação do novo regime republicano. Vamos lá. O fim do segundo reinado foi motivado pela defesa do movimento republicano, beleza? Pela manutenção e continuidade da união entre Estado e Igreja. Não. A Igreja queria sua separação. Ela defendia a República porque, dentro de um novo modelo, seria possível o Estado ser laico e a Igreja autônoma. E vai ser isso que vai acontecer quando se proclama a República. B. A expulsão de Pedro II foi a solução para agradar fazendeiros de café que desejavam o poder moderador do rei e eram contra a divisão dos três poderes. Nada a ver, né? Dom Pedro II vai ser expulso do Brasil de fato para se implantar uma república. Não para os cafeicultores terem um poder moderador dentro de uma monarquia. A monarquia acabou. Tudo que é próprio da monarquia foi extinto, inclusive o poder moderador. Beleza? C. A instauração da república teve influência no ideário iluminista e da Revolução Francesa, representado pela defesa da monarquia parlamentarista. Pô, velho, instauração de uma república baseada na defesa da monarquia parlamentarista fica difícil, né? O quê? Uma república que defende uma monarquia parlamentarista? Olha essa ideia aí totalmente doida, velho. E a letra E. A crise do Império se juntou ao movimento republicano com um projeto de Estado não escravista, separado da Igreja e com equilíbrio dos três poderes. O Brasil vira uma república federativa presidencialista. Ao invés de ter 4 poderes, passa a ter 3, executivo, legislativo e judiciário, em níveis municipal, poder executivo, prefeito, poder legislativo, vereadores, poder judiciário, delegacias e fóruns. Nível estadual, poder executivo, governador, vice-governador e secretários, poder legislativo, deputados estaduais, poder judiciário, tribunais regionais. E nível federal, presidente da República, executivo, presidente da República, vice-presidente e ministros, poder legislativo bicameral, Câmara, 583 deputados, Senado, 81 senadores, e o judiciário era o STF, o Supremo Tribunal Federal. Beleza? Então, uma república, Estado separado da Igreja, o Estado passa a ser laico,
passa a existir liberdade e tolerância religiosa plena, beleza? Quando se proclama a República no Brasil. Beleza? Show de bola? Vamos pro próximo. Quarta questão. Senhores, se tiver indo muito depressa, vocês dão ideia, beleza? Mas, como eu estou falando, no intensivo costuma ser um pouco mais acelerado mesmo as coisas, né? Mas eu acho que está dando para você poder entender bonitinho como é que é. Vamos para a quarta questão, ó. Você viu que até agora nós vimos, ó, nós falamos na nossa revisãozinha, hein? Derrubado da monarquia, proclamação da república. Uma que fala a respeito, meu velho, das leis abolicionistas e o outro que fala a respeito da escravidão, viu? Aqueles assuntos que nós falamos antes são justamente os temas que vão cair nas suas provas. Vamos à quarta questão. O contrato de trabalho na fazenda de café paulista consistia no pagamento anual de uma certa quantia de cada 1.000 pés de café cuidados. O colono ainda recebia uma quantia estipulada por alqueire, medida, de café colhido, o que tinha uma importância extraordinária no sistema de trabalho nas fazendas paulistas era, entretanto, a possibilidade de plantar produtos de subsistência entre os cafeeiros e a obtenção de um pedaço de terra com essa finalidade, além de um pasto para alguns animais. O estímulo à contratação de trabalhadores estrangeiros pelas fazendas paulistas, no contexto da abolição da escravidão no final do século XIX, implicou. Vamos lá. Bem, se observa que o Camada vinha para cá, então, como eu te falei, a maioria imigrante italiano ou alemão, fugindo das guerras de lá, fugindo dos efeitos da Revolução Industrial, do desemprego, da fome, da miséria, da guerra. Aqui no Brasil existia a possibilidade dele ter emprego e não ter guerra, e aquela ideia de que você poderia trabalhar e, com seu esforço, produzir muito café e ficar rico e poder comprar suas próprias terras, beleza? Você observa que no texto o cara coloca que você não só recebia um salário, né, como você também recebia pela produção. São os exemplos que eu falei com vocês hoje nas formas de migração subvencionada e por parceria. E, além disso, você tinha um pedacinho da terra para você poder plantar a sua roça. Plantar a roça é o quê? Milho, feijão, abóbora, arroz. Afinal de contas, as pessoas não viviam de comer café. E ainda um pedacinho para você poder ter uma vaquinha, um cabritinho, uma ovelha e por aí vai. Beleza? Mas vamos lá. O estímulo à contratação de trabalhadores estrangeiros pelas fazendas paulistas, no contexto de abolição da escravidão no final do século XIX, implicou a estagnação relativa da economia de exportação. Já está errado. Aí você fala por quê? Porque com a mão de obra imigrante houve um aumento da produtividade cafeeira. Em média, um imigrante produzia 5 vezes mais do que um escravo. E, é claro, na época, os caras vão utilizar isso como um argumento racista. Tá vendo? Brancos são superiores, trabalham mais, têm vontade, produzem 5 vezes mais. Pretos e pardos são inferiores, são preguiçosos, produzem pouco. Na verdade, não é se você é branco, preto ou pardo. Na verdade, é se você recebe por comissão e por produção, ou se você é escravo. Sacou? Ontem à tarde, estava tomando uma gelada de leve, aí tinha os camaradas no boteco falando lá que eram funcionários públicos, né? Não vou falar de qual setor que é, nem de que lugar que é, nem a função, mas só para você ter uma leve ideia. E o camarada falou assim, eu não faço esforço nenhum no meu serviço mesmo, não. Não faço esforço nenhum, sacou? Já nesses meses de pandemia aí, eu meti 8 atestados de Covid, eu vou lá, começo a dar uns espirros e falo que está isso e aquilo, passo lá e pego um que fala que é 14 dias, 14 dias sem vir aqui. Eu falei, pô, mas você não tem que fazer nenhum teste de Covid para poder apresentar se você foi positivo ou negativo, não? E não, eu só chego lá e falo que eu estou com sintomas, eles me afastam por 14 dias para voltar depois. E aí, de acordo com ele, nesses últimos meses todos de Covid aí, quem trabalhou no máximo foram 60 dias. E de que não vai se esforçar mesmo, não. O salário dele não aumenta, ele ganha pouco, então ele vai trabalhar para quê? E aí, como eu te falei assim, como eu falei, não falei com ele, mas pensei e estou te falando agora. Vai no serviço privado e vê se isso acontece. Aí você fala, por quê? Porque no serviço privado você não está produzindo, o cara te manda embora. Não tem essa estabilidade. No serviço privado, se você começou a colocar testado um montão de vezes, você tem que provar. Cadê o exame que você fez? Ó, eu, por exemplo, fiz 4 exames de Covid. 4. Semana retrasada eu estava meio gripado, você lembra, eu acho. E aí eu dei as aulas de casa, mas eu fiz o exame para poder mostrar para a escola. Ó. Fiquei 3 dias afastado, eu estava tossindo, estava com secreção, parapapá. E aí fiz o atestado, não era Covid, era gripe, beleza? Pude voltar normalmente para trabalhar.
Ah, mas eu não vou ficar produzindo porque eu estou ganhando pouco. Eles me mandam embora se eu não produzir. Simplesmente isso. E aí você... De que você está querendo comparar, Rondinelli, com essa questão aqui? O escravo não recebia, sacou? O escravo não tinha nenhum estímulo para produzir mais, beleza? E aí esse camarada enfiava debaixo do pé de café e dormia até de tarde. O imigrante, ele acha que quanto mais ele produzir, maior vai ser a porcentagem da parte dele e ele vai ter possibilidade de vender aquele café e comprar uma terra. Essa é a razão. É se você é incentivado ou não, sacou, meu camarada? A produzir mais ou menos. Que incentivo um escravo tem, sacou? Letra B. A permanência da exploração compulsória do trabalho nos moldes coloniais e o fracasso da política de transferência de agricultores estrangeiros para o Brasil. Não foi fracasso, foi sucesso. Não conseguiu branquear a população como se pretendia, mas resolveu o déficit de mão de obra diante da quantidade de escravos que chegam em menor número, isso sim. Beleza? Letra C. A ampliação da base monetária do país e a manutenção do ritmo das atividades agroexportadoras com a expressiva oferta de mão de obra. Essa aí. Por que ampliação da base monetária, Rony? Porque os imigrantes trabalham, recebem e consomem. Então, você tem mais gente trabalhando, mais gente recebendo, mais gente consumindo. E, ao mesmo tempo, a quantidade de produção agrícola continua aumentando, porque, como eu te falei, o imigrante quintuplicou a produção do ponto de vista que o escravo produzia bem menos do que ele. 5 vezes mais o imigrante produzia, como eu já te disse. Letra C, resposta, né? E a D, pacificação das relações de trabalho nos latifúndios paulistas e dependência política do grande proprietário com relação aos eleitores rurais. Velho, primeiro, não existe pacificação do trabalho. Não existe? Não. Nem com escravo, nem com imigrante. Era comum as reclamações de imigrantes de que os fazendeiros os tratavam como se fossem escravos brancos. Não vai você imaginando que o camarada é italiano, é alemão, chegou aqui, ele vai ser visto como um gringo que tem moral, não. Os fazendeiros brasileiros, riquíssimos produtores de café, imigrante que vem para cá, é um pobre ferrado que não tem unha para rapar a mela do forel, sacou? Estou te dizendo. Aí. E aí é um carcamano, como diziam na época, um italiano. Aí é um chucrute, como também diziam na época, é um alemão. Minha filha vai se casar com o filho do fazendeiro do lado. Não vai casar com um italiano, não. Não vai casar com um alemão, não. Esse camarada é meu colono, pobre, sacou? É por aí. A assinatura de acordos do Estado de São Paulo com os países de origem de mão de obra é pronta aceitação da nacionalidade brasileira pelos recém-chegados? Não. Primeiro que não tem acordo de São Paulo com os outros países. Os outros países mandam. Quer ir, pode ir, beleza? E a outra parada de que não tem pronta aceitação de nacionalidade. Os caras continuam sendo italianos, continuam sendo alemães. Só vão passar a se tornar cidadãos brasileiros também, se adquire uma outra cidadania, quando se proclama a República no Brasil. Show? Então, letra C. A próxima. A próxima está lá. Ideias republicanas estavam presentes entre os brasileiros há tempos. No século XVIII, inspiraram movimentos contra o domínio português. Em 1870, um grupo de políticos lançou no Rio de Janeiro um manifesto republicano. Os seguintes episódios ocorridos na segunda metade do século XIX abalaram o Império Brasileiro, considerando os seguintes fatos: questão militar, questão de fronteiras, questão religiosa, questão da Cisplatina e questão abolicionista. Olha aí que eu falei para vocês hoje. Questão militar. O Exército Brasileiro passa a ser republicano, antimonarquista e o principal articulador da derrubada do Pedro II. Questão religiosa. A Igreja Católica quer se separar do Estado e quer ter autonomia. Passa a defender a República. E questão abolicionista. A elite passa a apoiar a República e condenar a monarquia pela Lei Áurea que não indenizou os donos de escravos. Então, fica quinta questão, 1, 3 e quinto correto. Show de bola? Assim, essa aí, né? A gente deu a ideia do tripé. Esse é um tripé que sustenta o governo. Se você tem as Forças Armadas do seu lado, se você tem a elite do seu lado e a igreja do seu lado, você fica em pé. É um tripé. A igreja é a formadora da base de aceitação ideológica. As Forças Armadas é para evitar que você tome um golpe, beleza?
E a elite é a principal geradora de emprego e renda e pagadora de impostos. Então, se você tem esses três pilares, o seu governo se mantém em pé. Se você começa a perder, você cai. Valeu? Então, questão rapidinha. A próxima. A próxima é a sexta. Assinale a alternativa correta sobre o processo de industrialização do Brasil. Olha aí, hein? A industrialização no Brasil ocorreu imediatamente após o final da Guerra do Paraguai, pois uma das restrições impostas ao Paraguai derrotado era o pagamento da dívida de guerra e a transferência de seu pátio industrial para Uruguai, Argentina e Brasil, vitoriosos no conflito platino do século XIX. Bem, de fato, a Guerra do Paraguai vai dinamizar a produção industrial brasileira, porque você tinha que produzir numa escala maior para poder sustentar os soldados e a população que estava na guerra. Agora, falar que o Parque Industrial Paraguaio veio parar no Brasil, Argentina e Uruguai como forma de pagamento da dívida na guerra, isso nunca aconteceu. Beleza? B. Apesar de pouco explorado pela historiografia brasileira, o processo de industrialização do Brasil ocorreu ainda durante o período colonial. Já está tudo errado. Primeiro, que não é pouco explorado. Se estuda muito sobre a industrialização no Brasil. Quando fala que ocorreu no período colonial, no momento em que os holandeses administravam a lavoura açucareira e, consequentemente, transferiram para o Nordeste os insumos para o processamento da cana-de-açúcar e álcool, que posteriormente seriam comercializados na Europa, era açúcar puro. Chegava na Europa esse açúcar, mascavo, ou rapadura, né, ou pão de açúcar, que é só o formato. Se tiver num formato retangular, meio paralelepípedo, é uma rapadura. Se tiver num formato cilíndrico ou cônico, é um pão de açúcar. Se tiver esfarinhado, quebrado, é açúcar mascavo. Que quando chegava na Holanda, em Amsterdã, os caras refinavam, faziam ele ficar branquinho e vendia para o resto da Europa. Agora, fazer álcool, não. E de que existe uma indústria no Brasil do período colonial, desde o período colonial, também não. Beleza? C. A borracha foi o principal elemento que impulsionou a industrialização no Brasil, já que a exploração do látex na Amazônia e sua exportação para a indústria automotiva norte-americana fizeram surgir a Zona Franca de Manaus, com destaque da produção industrial ainda no século XX. Bem, a borracha impulsionou a indústria brasileira? Sim. Ela é o principal? Não. O principal são as ações individuais do Barão de Mauá. Ah, mas de fato fez a Zona Franca? A Zona Franca de Manaus é construída durante o regime militar. Beleza? B. Os primeiros investimentos consideráveis no processo de industrialização no Brasil ocorreram por conta dos lucros obtidos por meio da lavoura cafeeira, já que a elite cafeicultura nacional promoveu a reaplicação dos recursos obtidos no próprio país. Essa é uma parada massa. O que era? O Barão de Mauá, ou Irineu Evangelista de Souza, não só inicia o investimento de grandes capitais em vários setores da economia, gasoduto, gasômetro, né, para poder iluminar a cidade, estaleiros para construção de navio, fábrica de sabão, de chapéu, de tecido, de panelas, sacou? Banco Mauá. Mas também ele convenceu os latifundiários do seguinte, ó, o café é bom, o café é massa, está te tornando multimilionário, mas você não pode deixar todos os ovos em apenas uma galinha. Você não pode aplicar todos os recursos num único setor. Porque se aparece uma praga, você está ferrado. Se tem uma superprodução, você está ferrado. Então, você deve diversificar a aplicação. Parte desse capital que a lavoura de café lhe dá, invista em outras áreas para poder diversificar e ter lucros nelas também. Então, boa parte dos capitais que vão ser aplicados no processo de industrialização brasileira são capitais de fato oriundos da lavoura cafeeira. Letra D, resposta correta. Foram a mineração e a exploração do ouro e do diamante que chamaram a atenção da Inglaterra e promoveram investimento estrangeiro na indústria de base, na indústria de bens duráveis no Brasil, e aí uma viagem total nessa questão. Letra E. Nada a ver. Letra D, resposta correta. Vamos para a próxima. Então, você viu nessa que nós falamos de Era Mauá e industrialização, igual nós falamos daquela passada de pano no começo da aula. Vamos para a sétima questão. Leia a passagem do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis,
publicado em primeira edição em 1881. O trecho citado passa-se na década de 1840, quando iniciou o Segundo Reinado, e apresenta a voz de um personagem indignado com o momento histórico brasileiro. Opinava por várias coisas, entre outras, o desenvolvimento do tráfico dos africanos e a expulsão dos ingleses. Que os levasse o diabo, os ingleses. Que os levasse o diabo, os ingleses. Isto não ficava direito sem irem todos eles barra fora. Que é que a Inglaterra podia fazer-nos? Se ele encontrasse algumas pessoas de boa vontade, era obra de uma noite a expulsão dos tais godemes. Graças a Deus, tinha patriotismo. Então, o camarada está falando aí, ó, godemes, neologismo de grande circulação da cultura brasileira do período. Fusão das palavras inglesas God, Deus, e demônio, demon. Pelo conteúdo dessa passagem, pode-se incluir que, bem, essa questão é uma questão bastante difícil. É uma questão bastante difícil porque o texto é um texto muito complicado. É um texto de época, com neologismos que não são próprios da nossa época. Mas se observa, opinava por várias coisas, entre outras, o desenvolvimento do tráfico dos escravos e a expulsão dos ingleses, que os levasse o diabo, os ingleses. Isso não ficava direito sem irem todos eles barra fora. O que a Inglaterra podia fazer? Se encontrasse algumas pessoas de boa vontade, era obra de uma noite a expulsão dos tais godemes. Graças a Deus, tinha patriotismo. Pelo conteúdo dessa passagem, pode-se concluir que a forte retórica nacionalista do personagem respondia às decisões do parlamento inglês de combate ao comércio oceânico de escravos. Olha o que nós falamos na nossa aula hoje. Observa que eu falei com vocês que é década de 1840, beleza? Em 1845, a Inglaterra, por si só, aprovou o Bill Aberdeen, que decretava o fim do tráfico. Deu um probleminha aqui, voltou, beleza? Que decretava o fim do tráfico negreiro em escala internacional. E o que o camarada está falando é o quê? Como é que pode? Esses ingleses estão se achando de que eles podem, lá da Inglaterra, aprovar uma lei que acaba com o tráfico de escravos no mundo inteiro? E detalhe, tá? Se a Inglaterra pegasse um navio fazendo tráfico de escravos a partir de 1845, a tripulação que comandava o navio era acusada de pirataria humana, execução, fuzilamento, enforcamento ou andar na prancha. A embarcação viraria propriedade da Inglaterra e a carga, que eram os escravos, deveriam retornar à África. Para os senhores terem uma leve ideia, um dos últimos navios negreiros presos no Brasil pela Inglaterra foi aqui no Espírito Santo. Ali em Aracruz, Coqueiral de Aracruz, aquela ilha dos Padres, Praia dos Padres, ali. Chegou um navio ali com mais ou menos uns 250 escravos. O navio inglês encostou atrás e prendeu todo mundo. Aí você falou assim, pô, mas estamos aqui? Não são águas brasileiras? São. Isso não é uma ofensa à soberania nacional brasileira, não? É claro que é. Faz o que a Inglaterra? Engole seco. É aquela história, né? Queria que minha barriga fosse um brejo para que os sapos que eu engolisse ficassem bem confortáveis lá dentro. Então, a forte retórica nacionalista do personagem respondia às decisões do parlamento inglês do combate ao comércio oceânico de escravos. É o Bill Aberdeen, beleza? B. Os comerciantes ingleses disputavam com os comerciantes brasileiros o monopólio do fornecimento de escravos. A Inglaterra lutava contra. C. A ocupação pela marinha inglesa dos portos da África Ocidental encarecia o preço da mão de obra escrava no mercado internacional. A Inglaterra era contra a escravidão nesse momento. Mas por que, Ronde? Ela já foi a maior traficante de escravos. Mas quando a Inglaterra inicia a Revolução Industrial, a partir de 1750, 1760, ela passa a ser francamente abolicionista. Por um motivo óbvio, escravo não consome. Beleza? Se eu acabo com a escravidão, eu tenho que substituir o escravo por mão de obra livre. Mão de obra livre recebe, mão de obra livre consome. D. As ações mais rentáveis. As ações das mais rentáveis companhias brasileiras de comércio de escravos foram retiradas do sistema financeiro londrino. O interlocutor apoiava o decreto imperial de ruptura das relações com a Inglaterra em face das agressões do almirantado contra navios negreiros de alto mar. Apoiava o decreto imperial de ruptura das relações contra a Inglaterra. O Brasil não vai romper com a Inglaterra por causa do Bill Aberdeen. 5 anos depois, ele concorda e faz uma lei aqui que fala a mesma coisa. Lei Eusébio de Queiroz, fim do tráfico de escravos para o Brasil. Beleza? Questão mais difícil essa, tá?
Se você não lembrasse do tal do Bill Aberdeen, de que a Inglaterra proibiu o tráfico de escravos em 1845, então é década de 40, não acertava não, ficava difícil, beleza? Apesar de que as outras, historicamente, não aconteceram. Né? Então, é uma questão que poderia te complicar. Vamos à oitava. Com relação às dimensões políticas, econômicas e sociais da escravidão, na formação do Estado brasileiro, no século XIX, considere as seguintes afirmativas ou afirmações, beleza? Vamos lá. A proibição do tráfico de africanos, colocada em prática em 1850, ocasionou um aumento do fluxo interno de escravizados, tráfico interprovincial que eu falei, oriundos da região norte para atender a demanda de mão de obra escrava nas lavouras cafeiras do Sudeste. Beleza? Região norte, nordeste, os escravos vão ser produzidos para serem vendidos para o Sudeste. Essa primeira, então, está correta. As ameaças internacionais de grupos e entidades abolicionistas motivaram o esforço de defesa do regime escravista. Não. Motivaram a decadência do regime escravista. Não o esforço na defesa de tal regime. Então, está errada essa. 3. A dinâmica do mercado externo e o desenvolvimento do capitalismo industrial tornaram consensual, na elite política imperial, o apoio ao fim da escravidão, aproximando Luzias e Saquaremas. Calma aí. Vamos lá, letra B. As ameaças internacionais de grupos e entidades abolicionistas motivaram esforços de defesa do regime escravista, articulando interesses comuns da elite brasileira de comerciantes da América Hispânica dos Estados Unidos. Pode crer. Apesar da Inglaterra ter, meu camarada, naquela época, colocado que era contra, Brasil continuava mantendo a escravidão, a Espanha continuava mantendo os escravos da sua parte, e nos Estados Unidos, idem. Então, motivaram os esforços de defesa desse regime. Por quê? Você imagina que em 1845 acabou o tráfico de escravos, então deveria acabar a escravidão, porque não vai chegar mais escravo, né? Mas não vai ser isso que vai acontecer. Só vai acabar a escravidão no Brasil em 1888. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem que ter uma guerra, que é a Guerra de Secessão, para poder acabar isso. Então, a segunda está correta. As ameaças internacionais de grupos e entidades abolicionistas motivaram esforços de defesa do regime escravista, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Espanha. Nenhum desses três países estava em Revolução Industrial, só a Inglaterra estava. Terceira, a dinâmica do mercado externo e o desenvolvimento do capitalismo industrial tornaram consensual na elite política imperial o apoio ao fim da escravidão. A elite política imperial era favorável à manutenção da escravidão. Eles empurraram o fim da escravidão o máximo que puderam com a barriga, para que ela não acontecesse. Beleza? E aí, agora sim, alternativas corretas, então, 1 e 2, então fica apenas letra D de dado. 1 e 2, questões corretas. E olha como que eu te falei, ó, de novo falou de tráfico interno. E agora você viu mais uma coisa, que era outros países que mantiveram a escravidão, mesmo depois da Inglaterra proibir. Vamos à nona questão, faltando 10 minutinhos. A queda do Império no Brasil não se deu apenas por uma causa, mas por um acúmulo de fatores. Analise os fatos apresentados a seguir e assinale o que não corresponde a uma causa para o fim da monarquia no Brasil. Beleza? Então vamos lá. Guerra de Canudos. É difícil. Por quê? Porque a Guerra de Canudos é na República Velha. Então, se é na República, a Guerra de Canudos não vai contribuir em nada para a queda da monarquia. A monarquia já havia caído quando aconteceu a Guerra de Canudos. Então, essa aí já é a resposta. Vamos ver a B. Movimento abolicionista provocou o fim da escravidão no Império, causando a ira de muitos latifundiários escravistas que passaram a ser contra a monarquia a favor da República. Inclusive, muitos achavam assim, na República tem muito mais cargo para ocupar do que na monarquia. E quem sabe, nesse novo modelo que a gente vai instalar, nós não consigamos fazer uma lei que ressarce a gente. C. Questão militar. Eram os oficiais do Exército Brasileiro que se opuseram à monarquia, o que conduziu muitos militares aos quadros do movimento republicano e também abolicionista. Questão religiosa, oriunda do choque entre a maçonaria, liderada pelo próprio imperador, e clérigos da Igreja Católica, o que agravou a imagem da monarquia. Bem,
quando a Igreja Católica começou a se tornar contrária à monarquia, não foi só pelo fato de que ela era dependente do monarca por causa do padroado do beneplácito, de que o imperador nomeava os cargos e de que o imperador aprovava ou não as leis da Igreja Católica no Brasil. Bem, na maioria das vezes, em quase 100% das vezes, isso não era problema. As leis da Igreja Católica que vinham para o Brasil eram quase sempre placetadas. Placetada é aprovada, por isso que chama beneplácito, boa aprovação. O imperador dava a boa aprovação, a lei vigorava no Brasil. Só que nessa época, teve uma bula feita pelo Papa Pio IX, que chamava Encíclica Quanta Cura Bula Syllabus Errorum. E essa Bula Syllabus Errorum, da Encíclica Quanta Cura, definia várias organizações ou movimentos que estavam terminantemente proibidos de frequentarem as igrejas católicas no mundo. No caso, a bula proibia judeus, protestantes, muçulmanos, claro, de frequentar os templos católicos. Esses já não iam mesmo, né? Qual protestante, qual judeu, qual muçulmano vai ficar frequentando o templo católico? Mas, enfim, socialistas, comunistas, anarquistas também eram proibidos de frequentar. Uma bula falava isso, hein? Aí você fala, mas por quê? Uma bula vai falar que comunistas, socialistas e anarquistas não poderiam frequentar a Igreja Católica. Uma parte significativa dos teóricos comunistas, socialistas e anarquistas criticam a Igreja. Uma parte significativa deles são ateus. Afirmam, por exemplo, que a Igreja Católica sempre serviu de ferramenta para tornar o povo dócil, o povo cordeiro, para facilitar a dominação pelas elites. Do tipo assim, ela fala para você não se revoltar, para você não ir para a guerra, para você ter fé e pedir para Deus conseguir as coisas que Deus vai te dar, beleza? E na visão de um comunista, de um anarquista, de um socialista, isso era tornar a população cordeira, tornar a população passiva, esperando que Deus algum dia providencie algo de bom para ela, para que ela não se revoltasse contra o sistema que perdurava naquele momento. E proibia também maçons de frequentar a Igreja Católica. Se observa que eu falei vários segmentos que eram proibidos de frequentar, beleza? Mas o que pega na bula sílabus no Brasil é a maçonaria. Aí você fala, por quê? Porque o próprio imperador era maçom. O Dom Pedro II era grão-mestre da maçonaria do Brasil. Ele era o maior cargo da maçonaria brasileira. Boa parte da elite brasileira também pertencia à maçonaria. E um detalhe interessante, que se você for visitar as igrejas católicas mais antigas do Brasil, dificilmente você não encontrará símbolos maçônicos na construção dela. Porque boa parte dessas igrejas mais antigas foram feitas com capitais de doação, e boa parte dos caras que doavam os recursos eram membros da elite, e boa parte desses membros da elite eram maçons. Beleza? E por que a igreja vai colocar a maçonaria contra? De acordo com a Igreja Católica, a maçonaria era ocultista, a maçonaria não deixava as pessoas saberem o que ela defendia, ou quais eram os seus arquivos, quais eram os seus documentos, de que ela tinha ligações com o satanismo e por aí vai, né? Como se a igreja não tivesse segredos, como se a igreja não tivesse uma série de documentos que são inacessíveis, como se a igreja, a alta cúpula dela, não fosse fechada, beleza? Não é todo mundo que participa da alta cúpula da Igreja Católica. E aí, Ronde? E aí, a maçonaria passa a ser mal vista por boa parte da população brasileira, que a considera seita, até os dias de hoje, muitos consideram. Alguns anos atrás, no Darwin, estava falando sobre isso, a menina falou assim, professor, é verdade que quando um maçom morre, ele vira uma bananeira? Eu não acreditei naquilo. Falei, que, minha filha? Como é que é? Quando um maçom morre, vira uma bananeira? Eu ouvi falar isso aí. Eu falei na hora assim, minha filha, você vai fazer vestibular para quê? Ela falou, vou fazer para medicina. Eu falei, você vai ser uma futura médica. Você realmente acredita que uma pessoa pode se transformar em uma bananeira depois de morrer? Ela ficou olhando para mim assim, pensando. Eu falei, claro que não, minha filha. Ninguém vira uma bananeira. Até porque esse era para os cemitérios virar bananal, que tem um monte de maçom lá. Sacou? Enterrado lá. A maçonaria não é seita, a maçonaria não é religião, a maçonaria é uma entidade filantrópica que se baseia nos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Mas não é igualdade porque não tem mulher na maçonaria. Não tinha.
Hoje em dia existem maçonarias mistas e existem maçonarias femininas, beleza? Imagina na época uma sociedade totalmente machista, patriarcal, em reuniões que eram fechadas, quem ia deixar a mulher dele para lá? Ou a filha dele ir para lá? Sacou? Então, não é porque a mulher, porque a mulher é fofoqueira, porque a mulher vai contar isso, aquilo, aí você está sendo machista novamente, beleza? É tratamento de época. As mulheres tinham uma vida social muito restrita nessa época. E participar de associações sigilosas era complicado para você ter autorização para frequentar, seja pelo seu pai ou sua mãe, ou seja pelo seu próprio marido. E lembra que essas associações, até então, nessa época, eram majoritariamente masculinas. Mulher não votava, mulher não tinha uma vida política, mulher não tinha uma vida social plena como os homens tinham. Beleza? Show de bola? E aí, meu camarada, vamos parar aqui, 18h18, faltam 2 minutos para poder acabar essa aula. A 10ª, 11ª, 12ª até a 15ª, os senhores fazem depois que eu posto para vocês no blog, beleza? Espero que tenham gostado da aula. Observaram que aquela passada de pano é justamente sobre os assuntos que caem no vestibular, nas questões, todas elas quase de 2020. Terminem de fazer o restante. Nós temos os gabaritos e comentários ao final. Ó. Gabaritos e comentários ao final, bonitinho, que cada uma é. Beleza? No mais, beijo para vocês. Tenham uma boa noite. E eu já vou iniciar uma aula na outra turma agora. Até mais. Beijão. Tchau. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Calma aí que apagou para mim aqui agora. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Tchau, prof. Boa noite, boa noite. A Cisplatina é o atual Uruguai, certo? Isso aí. A província Cisplatina se tornou o Uruguai em 1828. Brasil e Argentina disputavam a posse da província Cisplatina. Houve uma interferência da Inglaterra, que não deu ganho de causa nem para o Brasil, nem para a Argentina, e fez a província Cisplatina se tornar a República Oriental do Uruguai. Valeu? Até mais, senhores. Beijo. Tchau. Parar a gravação.